2 Crônicas, capítulo 15. As reformas religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Esse saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, nas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda a sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, cobrou o ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, de toda a boa vontade, buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Eu peço à igreja que leia comigo o verso 1 até o verso de número 3. Vamos ler juntos? Novamente? 1 a 3. Vamos lá? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto estáis com ele. E se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Pai Santo, mais uma vez rogamos ao Senhor bênção e orientação, iluminação da tua, ó Deus, do teu Espírito sobre a nossa vida, a mim que prego, aos irmãos que estarão ouvindo a palavra, para que possamos discerni-la e sermos transformados e impactados por ela. Ó Deus, nós já pudemos, neste culto, cantar louvores, expressando a adoração ao Senhor. Já pudemos lhe ofertar dízimos e ofertas.
Já pudemos, ó Deus, ler outras passagens das Escrituras como os Salmos. E agora, Deus, fala conosco na inversão desse momento onde a Tua palavra é lida, uma palavra viva, poderosa e eficaz, na atualidade que ela tem. Ó Deus, transforma esse texto, escrito há tantos anos, algo que nos chame a atenção e nos desperte aquilo que o Senhor quer fazer conosco nesses dias. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tema desta noite, reformas de Deus. Reforma de Deus. Cantamos 2 cânticos que falaram sobre mudanças. 2 cânticos que falaram sobre transformação. Podemos ler aqui o texto do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e não há lugar o qual o homem possa ser transformado, senão na presença de Deus. Ninguém é transformado se não for pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, e Jesus foi claro, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo, e não há como sermos transformados, irmãos, se não for pelo próprio Deus. Os sociólogos não mudam ninguém, os psicólogos não mudam ninguém, os humanistas não mudam ninguém, os políticos não mudam ninguém, nem mesmo nós pais podemos mudar os nossos filhos. Mas Deus muda, Deus transforma, e é exatamente algo assim que nós queremos estar observando, a princípio, olhando um pouco mais para a história pós-reforma e olhando um tempo que nós podemos destacar acerca do livro de Atos, capítulo 2, quando Deus está trazendo algo novo para a sua igreja. E podemos, irmãos, aprender muito com esses momentos da história, em especial com esse texto que nós acabamos de ler. O rei Asa, ele reinou entre 911 e 870 em Judá. E nesse tempo, em decorrência da morte de Davi e Salomão, irmãos, que esses dois personificavam o próprio governo de Deus sobre Israel. Deus não havia levantado até então nenhum profeta. O primeiro grande nome a surgir nesse contexto é o profeta Elias, do reinado de Josafá. Posteriormente surge o profeta Obadias. O rei Asa, portanto, irmãos, ele viveu num tempo de reformas espirituais, de um grande reavivamento espiritual, de um grande movimento de Deus para mudar a nação de Israel, em especial Judá. Nós somos herdeiros de um movimento que aconteceu e que depois de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando fala sobre o derramamento do Espírito Santo, não houve um movimento tão intenso na terra como aconteceu a partir do dia 31 de outubro de 1517. A reforma protestante, irmãos, através de Martinho Lutero, foi algo que mudou radicalmente a história da humanidade. Nós temos que nos lembrar disso, porque Deus dá alguns sinais, alguns momentos na história onde Ele muda tudo. E às vezes Deus vai usar uma única pessoa para que essa mudança ocorra em alguma cidade, em alguma igreja, em alguma nação. Deus pode usar uma única pessoa. Deus usou, irmãos, Martinho Lutero, alguém que nos mostra uma convicção profunda, sobretudo a partir do instante que ele entende acerca da doutrina da justificação pela fé. Martinho Lutero, o monge agostiniano, no período do cristianismo medieval, escreve as 95 teses fixadas à porta do castelo da igreja em Wittenberg, na Alemanha. Combate a idolatria, a veneração de imagens, combate o papado, combate, irmãos, as heresias daqueles tempos que ressaltavam a salvação pelas obras e não como ato do qual Deus justifica o homem mediante a sua fé. Combateu a promiscuidade sacerdotal, a perda do sentido espiritual do sacerdócio. O sacerdócio havia se paganizado, tudo aquilo que havia sido levantado pós-período apostólico se perdeu. E se nós contarmos, irmãos, no tempo, cerca de 300 anos, a partir praticamente do século IV até o século XVI, cerca de 1.200 anos, onde se perde totalmente a noção do que é cristianismo. Se perdeu a noção do que era cristianismo. E o sacerdote,
O sacerdócio atrelado ao Estado, numa fisiologia pecaminosa, num namoro promíscuo, pecaminoso, assume uma identidade que não é uma identidade de homens que foram transformados pelo poder do Evangelho, mas assume uma identidade terrena, carnal, atrelada ao poder político da época. Queridos, de fato, a igreja precisava de uma reforma e as pessoas precisavam de uma reforma. E Deus usa tremendamente Martim Lutero para que isso pudesse acontecer. O contexto moral da igreja, irmãos, e do mundo continua nos dizendo que nós precisamos de reforma. Reforma pessoal. O homem moderno é solitário, está sozinho, é vazio de propósitos, hedonista. O homem moderno agora está mecanizado. A mídia tomou conta das nossas vidas, onde nós perdemos a nossa identidade. Agora nós somos um avatar. Nós precisamos de reforma nas famílias. Uma reportagem antiga, 2004, da revista Veja, dizia o seguinte, que 54% das mulheres admitiram ter traído seus maridos. Segundo os terapeutas, que 90% delas ficavam arrependidas, que 59% das mulheres acreditavam que a traição era justificável. Nossa, eu traí porque era justificável. O contrário também de homens que abandonaram os valores da família, se deixaram levar, sobretudo homens bem-sucedidos e que agora têm que justificar o seu sucesso com muitas mulheres, com muito poder e com muito prazer. Reforma na família. Nós precisamos de reforma eclesiástica, irmãos. Gente vendendo a chave do céu. Na cidade de Mirassol, onde eu fui pastor, uma das igrejas neopentecostais, muito mais tido como seita, abriu uma porta em frente ao nosso templo. E diuturnamente passava um sal grosso no quarteirão todo. E ali estavam vendendo a chave do céu. Nós precisamos de reforma. Reforma na igreja. Hoje, aqueles que estão dizendo que nós precisamos reformar as Escrituras. O que temos em mão é inadequado. O que temos em mãos é antiquado. Irmãos, o que é isso? Há um problema sério na reforma hoje, que nós precisamos de uma reforma moral. E se não for a igreja que levante a bandeira de valores, irmãos, o mundo não levantará. Não se esqueçam disso. Se não for a bandeira que defenda a ideia de que homem é homem, mulher é mulher, nenhum outro órgão vai levantar e vai dizer o contrário. A igreja, portanto, irmãos, ela tem que entender o chamado que Deus deu para ela. E a igreja sou eu e você. A igreja somos nós, que somos chamados, irmãos, a sermos sal e luz nesse contexto. Portanto, nós carecemos de reformas profundas, reformas em conceitos, em valores, fortalecer os conceitos dessa identidade cristã, de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos de reforma espiritual, irmãos. Hoje há uma paganização do culto. Hoje tem até traficante cristão, traficante evangélico do Rio de Janeiro, via de regra, você tem lá um grupo de traficantes cristãos que se dizem crentes e fazem tráfico de drogas. O que é isso? Reforma espiritual, irmãos, nós carecemos. Paganização do culto, crentes que ignoram a Deus. Já não oramos mais tanto quanto deveríamos orar. Já não jejuamos mais tanto quanto deveríamos jejuar. Já não nos santificamos, lutamos contra o pecado, tal qual nós deveríamos lutar contra o pecado. O pecado, irmãos, deveria ser algo odioso à vida do crente.
O mundo deveria ser odioso à vida do crente, até porque Jesus vai nos ensinar que o mundo nos odeia. E como nós vamos estar atrelados num fisiologismo com esse mundo que está aí? Ele fala, o mundo odiou a mim e vai odiar vocês. Irmãos, nós carecemos de reformas. Nós carecemos de mudanças. Igreja presbiteriana, desde 1859, em solo brasileiro, nós não temos 1,5 milhão de presbiterianos no Brasil. Nós não temos 1,5 milhão de presbiterianos no Brasil. Quando falo da Igreja da Coreia, a Igreja da Coreia, país de 45 milhões de habitantes, eram 12,5 milhões de evangélicos, 9,5 milhões de presbiterianos, da década de 50 para cá. 9,5 milhões de presbiterianos. Hoje deve ser muito mais que isso. Irmãos, as mudanças que Deus deseja acontecem só quando são manifestas diante de uma ação soberana, divina. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi isso que aconteceu na Alemanha de Martim Lutero, dos pré-reformadores e depois dos reformadores. Mudanças acontecem, irmãos, diante da ação poderosa do Espírito Santo. E o texto vai nos chamar a atenção que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Filho de Obed, Azarias era um profeta sem muita expressão, sem muita influência no contexto daqueles dias, mas Deus usa poderosamente esse profeta. Diz assim, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, ele saiu ao encontro de Asa, e lhe disse, ele foi de encontro às autoridades. Asa aqui representa, irmãos, um rei, Asa representa um governante, Asa representa autoridades. E ele vai e diz o que Deus mandou que ele dissesse, sem medo, sem constrangimento. Parece-me que hoje nós estamos vivendo tempos que o medo nos assedia. Estamos com medo de um vírus. Estamos com medo de um vírus. Perdemos, irmãos, aquela coragem, tal qual os cristãos do primeiro século, que pagaram com preço com a própria vida de serem seguidores de Cristo. Se você se lembra, no primeiro século, alguém que se dizia servo de Jesus, servo de Cristo, estava exposto à morte, porque o que o Império Romano não admitia é que um outro se levantasse e dizia Senhor, até porque os romanos saudavam uns aos outros dizendo o quê? Ave César. César é Senhor. E chega alguém e diz, eu sou o Senhor. Jesus diz, eu sou o Senhor. E a mensagem de Jesus, irmãos, é tão impactante, é tão poderosa, que muda a vida de muitas pessoas, que faz com que elas sejam encorajadas até por conta do fato de confrontarem o Império Romano, de abrirem mão dos seus próprios desejos, da própria vida, para dizer, nós seguimos a Cristo, nós andamos com Ele. Obed significa adorador. Azarias significa a quem Jeová ajudou. E Azarias é usado, irmãos, como esse homem, para ir até o rei, a essa autoridade, e lhe confrontar. E ele dá uma palavra séria. Diz ele, este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E ele vai dizer ainda, sabe, rei, sabe o que está acontecendo? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Sabe o que está acontecendo com a nação de Israel? Rei Asa, Israel esqueceu de Deus. Vocês se tornaram politeístas, animistas, se tornaram pagãos. Vocês esqueceram de Yahvé e Elohim. Vocês esqueceram do Deus Altíssimo. Vocês esqueceram do Deus da montanha.
Vocês esqueceram do El Shaddai. Vocês não buscaram o El Shaddai. E ele está dizendo, vocês esqueceram de Deus. Por conta disso, o esquecimento, não houve sacerdócio. Irmãos, a gente sabe a importância do sacerdócio. O sacerdote era aquele mediador que recebia a oferta, mas ele, como sacerdote, ele tinha que consagrar a vida dele para Deus, como um levita da linhagem de Arão. E essa consagração implicava em separar-se do pecado para receber a oferta e apresentar diante de Deus. E havia até no contexto dos sumos sacerdotes que eram levados, que tinham essa responsabilidade de oferecer a oferta a Deus. De haver momentos nos quais a vida dele poderia ser consumida pela santidade de Deus. Por isso eles até eram amarrados a uma corda quando entravam no Santo do Santo, da presença de Deus. Não tinha Deus, não tinha sacerdote. E pior ainda, irmãos, diz o texto aqui, que não havia nem uma coisa nem outra, e não havia lei. E quem falasse da lei, quem ensinasse a lei, quem falasse da Torá, quem falasse sobre o Pentateuco, sobre Gênesis, sobre Levítico, Número, Deuteronômio, sobre Êxodo, não havia quem ensinasse sobre a Torá, sobre a lei de Deus, a nação de Israel. Então, sem lei, sem sacerdote e sem Deus, o que seria aquela nação que foi chamada a ser a nação santa, a nação que haveria de testemunhar diante de tantas outras nações quem era Deus? Quem eles seriam? Irmãos, naquele tempo a nação de Israel não era nada. Naquele tempo a nação de Israel não era nada. Uma nação sem Deus. Uma nação sem sacerdócio. Uma nação sem palavra, sem a lei. Eu pergunto, se fôssemos nós não seríamos nada. Um grupo de pessoas reunido. Algumas pessoas reunidas. Sem Deus, sem palavra, sem mensagem e sem as Escrituras. Irmãos, Deus precisava usar alguém. E Deus usou Azarias. Entendendo um pouquinho mais, irmãos, sobre a obra do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos crentes, Atos 2, de 1 a 5, fala acerca daquele momento sobrenatural que Deus sopra do seu Espírito e derrama do seu Espírito sobre 120 pessoas que estavam naquele mesmo lugar com o propósito de orar. No mesmo lugar oravam as mulheres, no mesmo lugar estavam ali para buscarem o Senhor, para estarem diante do Senhor. A princípio, um grupo de quase 19, 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, depois 120 pessoas estavam ali naquele cenáculo, no lugar de oração. Fizeram daquele refeitório um lugar de oração, tal qual em Augsburg, onde fizeram daquele salão da Universidade Metodista um lugar de oração. E, amados, algo surpreendente aconteceu. O cenário de oração não tem como não haver o mover de Deus. O mover de Deus foi tamanho que Deus cumpriu a sua promessa de derramar do seu Espírito. E aí Atos vai nos informar, Lucas vai nos informar que naquele dia algo surpreendente aconteceu, porque 14 povos de lugares distintos estavam reunidos em Jerusalém por conta da festa de Pentecostes, e Deus trouxe um novo mover. E esse novo mover mudou a vida daquelas pessoas. Essa igreja, irmãos, essa igreja cresce, floresce, testemunho, adoração, serviço. Apesar da perseguição, torna-se missionária, por vocação, por convicção a quem servia. Voltando um pouquinho mais para a Reforma Protestante, tempos depois, século XVI, foi um segundo mover de Deus para reacender essa igreja que passou, irmãos, 1.200 anos num obscurantismo religioso, num obscurantismo espiritual.
desde o período praticamente da patrística, dos pais da igreja, até o século XVI, 1517, 1200, 1300 anos, que houve engano. E o engano levou muita gente para o inferno. Irmãos, a igreja da Idade Média era uma igreja até então enganada. A Europa, tomada por um engano perverso. E a Bíblia fala, irmãos, que Satanás, ele veio exatamente para enganar as nações. O livro de Apocalipse, capítulo 20, fala que Satanás, ele vem para enganar as nações. Mundo enganado é o mundo que vai para o inferno. É um mundo sem salvação. E Deus levanta Martim Lutero, como Deus levantou Azarias, para que houvesse uma mudança profunda, radical. De maneira, irmãos, que quando há esse mover de Deus, esse reavivamento espiritual, esse algo novo que acontece na história da igreja e na história do povo de Deus, há uma mudança da mente, na intelectualidade, na cultura, há uma mudança socioeconômica, há uma mudança profunda, tal qual aconteceu a partir dos apóstolos que pagaram um preço com a própria vida e enfrentaram todo o poder civil possível, porque não abriram mão daquilo que criam. Importa obedecer a Deus do que os homens. A reforma, portanto, incendiou a Europa no século XVI. O sopro de Deus, o vento chegou aos Países Baixos, chegou à França. E um detalhe, irmãos, protestantes franceses, gente crente, gente de Deus, foi chamada para servir ao Senhor, mas por uma questão política e religiosa, houve o que se chama de a noite de São Bartolomeu. E nessa noite de São Bartolomeu fizeram uma emboscada que mataram todos os protestantes daquela época. Eu pergunto, o que você já ouviu falar de protestantismo na França hoje? O que tem de cristianismo na França hoje? O presidente Macron tem sofrido lá com os islâmicos. Acabou. O solo ficou estéril. Mataram os profetas. Perseguiram a igreja. Mas, irmãos, em contrapartida, lugares os quais onde Deus levantou homens comprometidos com o Evangelho para levar a palavra, homens cheios do Espírito Santo. Isso fez com que esse Evangelho chegasse não somente nos Países Baixos, mas chegasse na Irlanda, chegasse na Escócia, e chegasse depois na Inglaterra, e chegasse nos Estados Unidos, e depois chegasse no Brasil. Deus usou Martim Lutero. Uma única pessoa. E algo foi caminhando no decorrer da história. Que coisas foram acontecendo e vidas foram sendo transformadas. Irmãos, naqueles dias, o rei Asa sendo confrontado com essa realidade, diz o texto aqui, depois que ele confronta essa realidade, diz o verso de número 8, ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora da terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. O rei Asa, irmãos, diante da palavra de Azarias, homem cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, confronta aquela realidade, não tem medo de dizer o que tinha que dizer, porque algo precisava acontecer para mudar aquela história. Porque, irmãos, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? E Deus enviou Azarias. Deus enviou Martim Lutero. Que, irmãos, havendo quem ouça,
quem dê sentido à palavra, o Senhor traz graça e misericórdia. Quem era Azarias? Irmãos, o que se sabe de Azarias é que seu nome está ligado ao auxílio de Deus, e que se sabe é que Obed tem esse nome relacionado à adoração, mas foi uma única pessoa usada pelo Senhor para mudar todo um cenário. E, amados, nós podemos aprender com isso, que Deus pode usar você e cada um de nós aqui para mudar a história da nossa casa, para mudar a história da nossa família, para mudar a história da igreja, para mudar a história da cidade. Porque, irmãos, quando Deus usa alguém cheio do Espírito Santo e cheio da sua graça, não há inferno que se oponha. A história diz que a rainha da Inglaterra, ela tinha muito mais medo quando John Knox, o pai do presbiterianismo, se colocava de joelhos em oração, do que qualquer exército que se levantasse contra ela. Porque ela sabia que aquele homem tinha uma aliança com Deus. Aquele homem era usado pelo Senhor. E quando pessoas são usadas por Deus, irmãos, não há inferno que lute contra. E nós cremos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. De quem é a igreja? É o prédio? É você. Azarias, irmãos, chega para o rei Asa e fala: Rei Asa, o Senhor está conosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Irmãos, a aplicação disso é que Deus fala hoje à igreja, Deus fala hoje ao crente, Deus fala hoje à família, Deus fala aos que creem, e quando Deus fala, Ele quer proporcionar mudanças profundas na nossa história e na nossa vida. Mudanças quanto à nossa postura, e nesse caso aqui, a postura de Asa foi perceber o quanto havia contextos de idolatria naquele momento da história, e ele lançou as abominações. Irmãos, quais são as abominações da nossa geração? Quais são as coisas abomináveis que Deus está dizendo? Isso não. E a nossa geração, irmãos, tem sido tolerante com aquilo que Deus abomina. Israel estava sem Deus, Israel estava sem sacerdote, estava sem lei. Trocamos, irmãos, Deus muitas vezes por coisas as quais são efêmeras e passageiras. Trocamos Deus pela cama, trocamos Deus pela novela, trocamos o Deus por um lugar bonito, aprazível, trocamos o nosso Deus por momentos, às vezes, de prazer, de hedonismo puro. Esquecemos, irmãos, que um dia na presença de Deus vale mais que 1000. Pedimos a Deus as suas bênçãos, crescimento, prosperidade, Ele nos dá, e passamos a adorar a bênção e não a Deus. Deus me abençoe com uma casa. Adora a casa e esquece de Deus. Deus me dá um emprego, se torna escravo do emprego. Esquece de Deus. Deus me dá um carro. Deus dá o carro. Esquece de Deus. Eles trocaram Deus por qualquer outra coisa. Diz que Israel estava sem Deus. Buscaram o Senhor. Quando buscassem o Senhor seria por eles achado. Buscar a Deus, irmãos. Se lembram daquilo que as Escrituras nos ensinam. Buscar-me-eis, me achareis. A condição não é qualquer tipo de busca. Não é uma busca motivada por nossas intenções próprias, que na verdade, como os motivos escusos, tal qual o Tiago diz, pedis e pedis mal. Pedis muitas vezes para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Às vezes nós pedimos, irmãos, por interesses egoístas. Nós somos egocêntricos, ególatras. O que queremos muitas vezes é para satisfazer os nossos desejos. Nós sabemos que Deus nos ensina no Salmo de número 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós sabemos que Deus sabe que tem coisas que são importantes para nós.
Mas essas coisas que são importantes para nós, irmãos, quando estão no lugar certo, não obstruem e não ocupam o lugar de Deus. E nossa geração tem sido uma geração, irmãos, onde nós precisamos de reforma. Tal qual Azarias, tal qual nos dias de Martim Lutero, tal qual na nossa geração. Buscaram o Senhor, e quando buscaram o Senhor, eles encontraram de fato quem é esse Deus. Quem é esse Deus da paz? Quem é esse Deus que lhes daria a garantia da salvação, do livramento? Quem é esse Deus que se revelaria a eles? E essa revelação, né, do Deus transcendente que toca na história, que toca nas vidas, seria uma revelação tão poderosa que isso daria uma segurança para cada um desses judeus, daqueles dias, como nós hoje, de que nós somos guardados pelo Senhor, tal qual a repetição constante do Salmos 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele vai repetindo várias vezes: Ele te guardará, guardará a tua saída, guardará a tua entrada, guardará a tua alma, Ele vai te guardar. Irmãos, quando nós encontramos Deus, nós temos essa segurança. O rei Asa, irmãos, portanto, ele tomou essa decisão. Viu que precisava renovar a aliança dele com Deus. E por conta dessa renovação, irmãos, diz a palavra do Senhor, que ele congregou todo Judá e todo Benjamim, verso de número 9, também Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, ou seja, reuniu as tribos, reuniu os chefes, reuniu os líderes, porque muitos de Israel haviam desertado. O que é deserção, irmãos? Sem Deus, sem sacerdote, sem lei, o povo se dispersa. Foi isso que aconteceu. E quando isso ocorre, irmãos, Deus levanta Azarias, fala com o rei Asa reúne os principais da tribo, reuniram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa, e naquele dia, irmãos, aquele grupo de líderes se reuniu e foram oferecer culto a Deus, e certamente um culto com quebrantamento, com choro e com sacrifícios agradáveis a Deus. E o restante disso, irmãos, diz o texto, entraram em aliança de buscarem o Senhor, seu Deus, seus pais, de todo o coração e de toda a tua alma. Irmãos, para que isso pudesse acontecer, eles tiveram que reconhecer, não estavam sendo sinceros com Deus, não estávamos buscando o Senhor tal qual Deus esperava que buscássemos. Eles então têm um coração quebrantado, têm a vida mudada, têm novos propósitos, e essa decisão, irmãos, de buscar o Senhor de todo o coração, fez com que agora eles estivessem expostos às bênçãos do Senhor. E diz o verso 13, de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse tanto menor quanto maior, tanto homem quanto mulher. Olha só que peso. Se buscar, tem vida. Se não buscar, tem morte. Pode até ser que não aconteça a morte física de imediato, né? Mas a morte espiritual ocorre também porque não se busca o Senhor. O rei Asa, irmãos, foi tão corajoso, porque até a própria mãe, verso de número 16, até a mãe dele, diz aqui, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque havia feito Azerá uma imagem abominável ao Senhor. Irmãos, às vezes nós temos circunstâncias quais as nossas relações íntimas nos fazem ter uma postura de uma prudência que a Bíblia fala que não devemos ter. Entre ver alguém indo para o inferno e você confrontá-lo com a verdade do Evangelho que leva ao céu, fale a verdade, com graça e com amor. Para que, havendo arrependimento, o indivíduo
mude de direção. Vá para o céu. Você não perca alguém que ama, porque está caminhando ou trilhando por um caminho contrário à palavra de Deus. Somente alguém tomado pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor consegue conceber a ideia de que a própria mãe estava caminhando de maneira errada diante dos planos e propósitos de Deus, daquilo que a lei dizia. E chegar e confrontar essa mãe e falar: mãe, você está errada. Você não está certa. E a sua atitude de adoração é contrária àquilo que Deus diz. Azarias, usado, o rei agora é tomado de ânimo para confrontar e para fazer a coisa certa. E o resultado final disso, irmãos, que o rei Asa, ele tomou a imagem de escultura a qual afrontava a santidade de Deus, e o poder de Deus, a existência de Deus, e fez em pó. Você se lembra do Salmo 115? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Porque diriam as nações: onde está o vosso Deus? O Salmos quem disse: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ele diz ainda: as outras nações têm os seus deuses, têm boca, têm olhos, têm ouvidos, só nenhum lhes sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles todos que praticam tal coisa. Ou seja, o rei Asa estava percebendo, irmãos, que a atitude da mãe era uma atitude em caminho da morte. E quantas vidas estão perto de nós que estão indo para uma morte espiritual, perdendo a família, perdendo valores, perdendo aquela vida cristã, estão indo, irmãos, para a morte espiritual, distanciados de Deus, num caminho de apostasia. E muitas vezes nós estamos de braços cruzados porque não oramos e não confrontamos, dizemos: isso está errado. O Asa fez isso. Uma grande reforma. Muitas vezes, irmãos, carregamos ídolos sentimentais e não abrimos mão deles porque ferem os nossos sentimentos. Queremos nos sentir confortáveis, mas erramos e pecamos contra Deus e contra o próximo. E eu concluo: ninguém gosta de mesmice. Muitas vezes nós ficamos entediados conosco mesmos porque não gostamos da rotina. Deus também, irmãos, fica entediado conosco quando não buscamos nada de novo em relação à nossa vida espiritual. Deus se cansa das nossas canções, Deus se cansa das nossas solenidades, Deus se cansa. Isaías nos ensina isso, capítulo de número 1. Se não abrirmos mão do pecado e não buscarmos mudança, se não mudamos o nosso jeito de ser para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, se não gastamos mais tempo com a palavra, se não gastamos mais tempo na oração, se não enfrentamos desafios espirituais com maturidade cristã e não com aquele desespero, se não nos santificamos, se não odiamos o mundo, não esperemos Deus fazer algo surpreendente na nossa vida. É por isso, irmãos, que para evitar a mesmice e demonstrar o caráter criativo, criador de Deus, é que Deus sempre tem a disposição de dar algo novo para a sua igreja, de dar algo novo para os seus filhos, de dar algo novo para o seu povo. Durante cerca de quase 3.000 anos, Deus havia feito uma promessa, e essa promessa foi dada em Gênesis capítulo 3, verso de número 17, que Deus haveria de enviar o descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. Deus havia feito a promessa através de Moisés que enviaria Jesus, o descendente. Deus cumpriu a promessa. Isaías vai dizer, irmãos, que esse povo que estava em trevas
haveria de ver grande luz, e aqueles que estavam na região da sombra da morte, haveria de resplandecer a luz. Deus prometendo, Deus cumpre isso. O Deus encarnado vem, Jesus Cristo é esse que vem, desce à terra, habita entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, para vermos a glória do Pai. E ele diz, eu e o Pai somos um. Jesus, sabendo que haveria de cumprir um plano, seu ministério, morte, e após sua ressurreição, fez a promessa. João capítulo 14, João capítulo 16, eu prometo, eu vou enviar um outro representante, e esse outro representante é o Espírito Santo, o outro Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz ainda, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, eu vou lá dou conforme o padrão do alto, o padrão elevado de Deus, e o padrão do Espírito Santo é um padrão elevadíssimo. Deus cumpre a promessa. Essa promessa é dada, e nós sabemos, irmãos, que o tempo vai se passando, à medida que Deus realiza isso, aí vem esse período pós-apostólico, onde as trevas vão tomando conta, o pecado vai adentrando, um desprezo à palavra de Deus, às virtudes do reino de Deus. O período das trevas vem, maquiar de uma religiosidade que apaga a espiritualidade correta, doutrina da graça, doutrina da justificação pela fé, centralidade das Escrituras, vai apagando, e Deus levanta novamente um outro tempo, 1200 anos depois, através de Martim Lutero. Deus, irmãos, à medida que o tempo foi passando, reformadores, Deus foi levantando situações e pessoas para que pudessem levar a palavra, mas novamente outros momentos em que se apaga, se esquece. Esse evangelho que chega na Europa, esse evangelho que chega na América, vai se apagando, e Deus vai levantando pessoas como George Whitefield, como Jonathan Edwards. Deus levantando homens piedosos, eruditos, presbiterianos, reformados, para levar uma palavra ao povo americano, para levar uma palavra aos ingleses. Deus levanta homens e irmãos para ir lá para a China, para levar a palavra dele para aquele povo que precisava ouvir do evangelho. Deus usando uma ou algumas pessoas para que o seu propósito se cumpra. Mas homens cheios do Espírito Santo. Aí eu pergunto, irmãos, precisamos de reformas? Ou será que estamos tão bem assim que nenhum de nós precise falar, Deus, tenha misericórdia da minha vida, porque tem áreas das quais que só o Senhor pode fazer profundas e necessárias mudanças? Os olhos de Deus, irmãos, estão postos sobre a terra. Onde tiver pessoas que de fato têm um coração quebrantado, Deus haverá de usar. É por isso que o livro de João, capítulo de número 4, verso 24, Jesus diz que Deus procura adoradores. Eu repito, Deus procura adoradores. Não é qualquer um. E para ser adorador tem que ter a centralidade da pessoa de Cristo. Para ser adorador tem que olhar para Jesus. Tem que ser quebrantado pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Tem que sentir constrangimento diante de tamanho amor. Para ser adorador tem que ser assim. Para ser adorador, irmãos, é diferente. Por isso que ele chama a atenção na conversa com a mulher samaritana, que era religiosa, mas não era adoradora. A respeito do argumento dela, nossos pais adoravam aqui. Mas Jesus mostra que aquela mulher estava muito distante da realidade, enquanto ela não provasse da água que ele tinha para dar para ela, do evangelho, da graça, que dessedenta a alma, que traz alimento, que traz força para a vida. Enquanto ela não entendesse isso, nada mudaria.
Mas ela entendeu. Ponto de que depois disso, ela saiu comunicando às outras pessoas acerca do que Jesus falou com ela. Mas Jesus procura adoradores para adorarem ao Pai com duas coisas: sem carnalidade. Se é sem carnalidade, tem que ter o quê, irmãos? Espiritualidade. Do nosso jeito? Não, do jeito de Deus. Segunda coisa, não tem que ser com mentira. Tem que ser com o quê? Com verdade. A minha verdade? A sua verdade? Verdade? É por isso, irmãos, que nós temos que falar: Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Traz profundas reformas na nossa vida. E ao mesmo tempo, Deus nos usar como usou Azarias para confrontar pessoas, família, amigos, e falar-lhes do Evangelho, falar-lhes que Deus quer fazer algo novo em suas vidas, confrontar a igreja como eu estou confrontando a igreja. Irmãos, Deus quer fazer algo especial na vida da igreja, eu tenho que crer nisso. Mas se nós buscarmos o Senhor, e se nós nos quebrantarmos diante do Senhor, se nós abrirmos o nosso coração e buscarmos esse Deus de todo o nosso coração. Assim foi no tempo. Assim Deus usou tantas pessoas, tal qual a história nos ensina. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. As mudanças aconteceram na vida da nação de Israel. O rei Asa reinou de maneira que agradou o Senhor. O Senhor deu um tempo de paz para a nação de Israel, porque Deus levantou alguém para confrontar e para dizer: nós precisamos nos arrepender e voltarmos para Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.